Bom dia, mulheres abençoadas, paz seja com todas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui para mais uma ministração, para mais uma palavra vinda da parte de Deus. Nós estamos hoje do nosso 8º dia da nossa série Entre Nós e Elas. Nós estamos aqui aprendendo com as mulheres da Bíblia. Essa semana Deus vem falando do nosso coração. Nós aprendemos com Débora a ter um coração de mãe, um coração que ama incondicionalmente. Normalmente é assim que nós mães agimos. É tanto que a Bíblia compara o amor de Deus com o amor de mãe. Ontem nós falamos sobre a menininha, a jovem, a garota da história de Naamã, que ela tinha tudo para ser uma menina amargurada, ela tinha tudo para ter raiva de Naamã, ela tinha motivos suficientes para desejar que Naamã morresse, que a lepra comesse ele todo. Mas ela tinha um coração puro, um coração de criança, digamos assim. E ela entendia que ela precisava ajudar aquele homem, independente do que ele fez para ela, independente de qualquer coisa. E nós aprendemos a ter um coração perdoador. E hoje Deus vai tratar de novo com o nosso coração. Nós precisamos ter um coração realmente disposto a aprender com Deus e a pôr em prática aquilo que Deus nos ensina através da sua bendita palavra. Amém? Hoje nós vamos aprender um pouquinho com a mulher do fluxo de sangue. Uma história muito, muito, muito conhecida, mas que Deus ministrou algo bem diferente no meu coração. Ela também já fazia parte da minha lista, porém ontem à noite Deus me deu algo assim que eu nunca foquei nessa história. E Deus me deu ontem à noite e vamos ver se no decorrer do vídeo é exatamente isso que ele vai falar. Amém? Então a nossa personagem hoje, ela está no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Diz assim, Marcos 5, 24. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele quem? Com Jairo. Jairo foi buscar Jesus para ir orar pela filha dele que estava doente. No caminho, essa mulher se encontra com eles, ok? As histórias se cruzam, né? A história de Jairo e a dessa mulher do fluxo de sangue. Então Jesus foi com ele, com Jairo. Uma multidão o seguia tão de perto que o comprimia. Entre a multidão estava uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia. Havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo o que tinha sem ter melhorado. Na verdade, piorava. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia e foi por isso que veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque ela pensava consigo mesma, se eu apenas tocar no manto dele, eu serei curada. E de fato, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído poder e por isso olhou para a multidão ao redor e perguntou: quem tocou em meu manto? Os discípulos dele disseram-lhe: esta multidão toda está apertando o Senhor de todos os lados e ainda pergunta: quem tocou em mim? Porém, Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e tremendo, por compreender o que havia acontecido a ela, veio, caiu aos pés dele e contou-lhe o que ela havia feito. Então ele disse: filha, a sua fé
a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Então nós vimos aqui que essa mulher, ela sofria de uma hemorragia há 12 anos, certo? Na lei de Moisés, uma mulher quando estava menstruada, ela era considerada imunda. Ela precisava ficar isolada de todos. Ela precisava ficar apartada. Ela não podia ir à igreja, ela não podia... todos que tocassem nela ou na cama dela, no lugar que ela sentasse, se tornava imunda. Então, eu imagino que essa mulher, além de sofrer de uma doença física, ela também sofria de uma doença emocional, por estar tanto tempo em isolamento, por estar tanto tempo isolada, proibida de ter uma vida normal, de ter uma vida diante da sociedade, diante da família dela. A Bíblia diz, né, a Bíblia dá o título desse texto de A Mulher do Fluxo de Sangue. Não é a menina, não é a jovem, é a mulher. Então eu suponho que a mulher é casada. Então o homem, ele não deveria ter relações sexuais com essa mulher enquanto ela estivesse menstruada. Imagina como era a vida dessa mulher. Será que a essas alturas ela ainda tinha um marido? Será que esse marido ainda era fiel a ela? Então nós aprendemos muita coisa com essa mulher. Então essa mulher estava doente fisicamente, emocionalmente, porém ela ouviu falar de Jesus. E por ela ter ouvido falar de Jesus, ela falou, eu vou até lá. Eu imagino que quando Jairo saiu da casa dele para ir buscar Jesus, as pessoas já começaram o comentário. Jairo foi buscar Jesus. Então as pessoas começaram a se aglomerar no caminho e muitos provavelmente foi até atrás de Jairo para poder voltar com Jesus. E essa história, essa notícia chegou ao ouvido dessa mulher e ela decidiu ir ter um encontro com Jesus. Aqui o Senhor já começa falando com algumas pessoas, com algumas mulheres. O que é que você está esperando para ir ao encontro desse Jesus que você tanto já ouviu falar? Esse Jesus que você já ouviu testemunhos maravilhosos, grandiosos, você conhece pessoas que viveram milagres. E por que você não toma atitude? Essa mulher do fluxo de sangue, ela sofria há 12 anos, ela já tinha gasto tudo que ela tinha. E ela decidiu ir atrás de Jesus. Você vai ficar mais quanto tempo sofrendo? Você vai ficar mais quanto tempo gastando tudo que você tem, inclusive as suas forças emocionais, as suas forças físicas? O que mais você vai gastar? Tentando resolver um problema que você não pode. Se rende, vá até Jesus. Você sabe aonde é o caminho do milagre, então vá até ele em nome de Jesus. Amém? Essa mulher ouviu falar de Jesus e ela foi até ele. E ela disse, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, se eu tocar na barra do seu vestido, eu vou ser curada. Por que ela não fazia questão de tocar em Jesus? Porque ela estava imunda, ela não poderia de forma alguma tocar em Jesus. Ela não poderia de forma alguma tocar em ninguém. Ela não poderia estar no meio daquelas pessoas, entendeu? Então eu imagino que ela foi ali de uma forma enfrentando os medos dela, os desafios, mas ela foi. Então enfrente seus medos, enfrente os desafios que tem pela frente. Aquela mulher enfrentou a multidão, ela enfrentou a proibição de não estar ali e ela venceu, ela tocou nas vestes de Jesus. Então vença o seu medo, vença essa fraqueza espiritual, vença esse desânimo e vá até Jesus, toque em Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa mulher tocou em Jesus e ela foi com tanta fé que no momento em que ela tocou a vestimenta ali de Jesus, a orla do manto de Jesus, naquele momento saiu o poder dele. E ele vira e pergunta, quem me tocou?
Imagina aquela mulher apavorada, porque ela sabia que ela não podia fazer aquilo. Aí Pedro pergunta, Pedro fala, né? Senhor, mas como que o senhor pergunta quem te tocou? A multidão te aperta, então todo mundo está te tocando. E Jesus fala, não, alguém me tocou de uma forma diferente. E ele continua olhando. Essa mulher, então, ela se apresenta. A Bíblia diz que ela estava temendo e tremendo. Era aqui que eu queria chegar, né? Deus falou muito forte nessa parte comigo ontem. Essa mulher, ela estava carregada de fé. Aí você imagina uma pessoa carregada de fé tocando no autor da fé. Imagina só a sobrecarga que veio no corpo daquela mulher. Eu imagino que ela não estava tremendo de medo, como muitas pessoas imaginam, né? A Bíblia diz que ela temia e tremia, mas eu não imagino que ela estava tremendo de medo. Eu imagino que ela estava tremendo por causa do poder de Deus, né? Através de Jesus Cristo percorrendo o corpo daquela mulher. Dá a impressão de que ela recebeu uma descarga elétrica. O poder de Deus percorreu no corpo dela e instantaneamente aquela mulher foi curada. Então, uma carga alta de fé tocou no autor da fé e aquela mulher foi curada. Nós vemos ali que aquela mulher foi por trás de Jesus, né? Então não adianta a gente querer ir na frente de Jesus e falar, Jesus, vem, me segue e vem aprovando aquilo que eu faço. Não, nós temos que ir atrás de Jesus. Aquela mulher, ela se abaixou, ela tocou na barra do vestido. Nós precisamos nos curvar, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos ter humildade para chegar diante do Senhor. Não com arrogância, não com soberba. Ah, é porque eu não sei, eu só nasci para sofrer, Deus não me ama, Deus não tá nem aí para mim. É porque eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém, eu sou tão boa, né? Muitas das vezes a gente chega assim diante do Senhor, mas não, Ele quer que a gente chegue com humildade. Amém? Essa mulher, quando ela se apresentou a Jesus, ela fez algo extraordinário. Essa mulher, ela poderia ter ido embora. No momento em que Jesus disse, quem me tocou? Ela poderia ter ficado caladinha e ter saído de fininho. Ela sentiu, imediatamente ela sentiu que a hemorragia cessou. Ela poderia ter pensado, eu tô curada, eu vou vazar, eu vou cair fora, porque eu não podia ter feito isso, eu fiz, já recebi minha benção, tchau. Mas não foi essa atitude que ela teve. E Jesus também, ele não tinha necessidade de perguntar quem me tocou. Ele não tinha necessidade de perguntar por que me tocou, né? Por quê? Porque ele já sabia, ele é Deus, Jesus era, Jesus é e Jesus sempre será Deus. Né? Então ele já sabia quem tinha tocado, por que tinha tocado, o que tinha acontecido. Então Jesus ele já sabia tudo. Mas Jesus muitas das vezes ele nos faz uma pergunta porque ele quer ver o nosso coração. Ele quer que a gente exponha o que está dentro do nosso coração. Jesus, certa feita, ele perguntou para um cego, o que queres que eu te faça? Óbvio que aquele cego queria ver, mas aquele cego poderia também ter dito, eu quero uma esmola. Não, mas Jesus queria que ele confessasse, que ele tivesse coragem, né, de expor a fé dele. Ele tinha que demonstrar para Jesus que ele não tinha fé, que Jesus poderia só dar uma esmola para ele. Ele tinha que expor que ele tinha fé que Jesus podia curá-lo, podia fazê-lo voltar a enxergar. Então Jesus, muitas das vezes, ele nos faz a pergunta, mesmo sabendo a resposta. Ele quer que a gente se exponha. E foi isso que aconteceu. Ele sabia do que tinha no coração daquela mulher, ele sabia quem era ela, o que ela tinha feito, por que ela tinha feito, mas ele deixou ela falar. E muitas das vezes Deus quer que a gente confesse. E aqui, quando essa mulher confessa, que ela conta tudo para Jesus, Jesus diz assim para ela, filha, ele já chama ela de filha. Olha que coisa linda, ele não fala mulher, ele diz filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser livre desse mal. Filha, a tua fé te salvou.
Aquela mulher não foi atrás de Jesus para ser salva. Ela foi atrás de Jesus para ser curada. Mas antes da cura física, Jesus, ele quer nos dar a salvação. Não adianta ele nos curar e a gente morrer sem salvação. A gente ir para o inferno. Não adianta a gente ter um casamento restaurado. Não adianta a gente conseguir um bom emprego e perder a nossa salvação. Ele quer nos dizer, filha, a tua fé te salvou. Você está salva? Agora vai em paz e fica livre do teu mal, fica livre desse sofrimento, eu vou te ajudar nessa batalha. É isso que Jesus quer. Mas antes disso, antes dessa mulher ser salva e ser curada, ela teve que confessar que foi ela e por que ela fez aquilo. E nós, a gente tem se confessado diante do Senhor? Lá em 1 João 1,9, lá está escrito que, vamos ler, 1 João 1,9, diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, Ele nos purifica e nos perdoa. Foi o que essa mulher fez, ela confessou e por isso ela foi perdoada e purificada. Ela confessou o pecado dela, Senhor, eu te toquei. É contra a lei, eu não deveria, mas eu te toquei. Então, Deus aqui, Ele nos ensina a confessar os nossos pecados. Deus, Ele quer examinar o nosso coração, rasga o seu coração para o Senhor. Fala para Ele todas as suas mazelas, todas as coisas erradas que você já fez. Talvez você passe prova no seu casamento porque você casou contra a vontade dos seus pais. E nós sabemos que a rebeldia contra os pais é pecado. Aliás, contra os pais não, a rebeldia é pecado, né? E não honrar pai e mãe faz parte dos mandamentos. Então, talvez você casou com esse homem desonrando seu pai e sua mãe. E talvez você esteja colhendo. Talvez você trouxe para o seu casamento coisas que você aprendeu com o casamento dos seus pais. Você queria ser uma mulher que nem a sua mãe, uma mulher forte, uma mulher poderosa, uma mulher que não era mandada pelo seu pai, uma mulher que fazia o que queria, e você fez igual a sua mãe, e você está colhendo. Eu fiz igual, aliás, eu não queria ser igual à minha mãe, né? Porque a minha mãe sofria muito, minha mãe apanhou, a minha mãe foi traída. E eu falava, eu não vou ser boba igual a minha mãe. Meu marido não vai pisar em mim. Então eu trouxe para o meu casamento coisas que eu não deveria. E eu paguei um preço, entendeu? Foram anos de luta até que eu me converti, aprendi, estou aprendendo, gente. Eu estou em processo de libertação, eu estou em processo de construção. Nós somos uma obra em construção, então nós vamos aprender diariamente. Mas eu colhi, aquilo que eu plantei eu colhi. E aí, você já confessou os seus pecados para o Senhor? Talvez lá no passado, ainda você namorando, talvez você estava noivo, você traiu o seu marido, o seu noivo. Você já confessou isso para Deus? Você já se arrependeu? Você já rasgou o seu coração? Talvez você tenha 10 anos de casada, 20, 30, 40, 50 anos de casada e você passou a sua vida inteira mandando na sua casa. Se não for do seu jeito, não tá bom. Você já se arrependeu disso? Você já confessou isso para o Senhor? Senhor, eu fiz tudo errado até hoje. Eu sempre tomei o lugar do meu marido, mas me ajuda a consertar. Nós precisamos confessar os nossos pecados para nós sermos perdoadas e purificadas. Às vezes a gente acha que o nosso marido é pão duro demais, né? Que ele é mão de vaca, que ele não dá dinheiro. Mas será por que ele não dá dinheiro? Será por que ele é mão de vaca? Será que você não gasta demais? Será que você não compra além daquilo que deveria?
Será por que o seu marido mente para você? Por exemplo, se ele falar para você que ele vai sair do serviço e o pessoal da empresa alugou uma quadra, eles vão jogar bola depois, você vai agir naturalmente, você vai agir de boa ou você vai ficar, né, buzinando no ouvido dele? Se você faz isso, a tendência é ele mentir. Ele vai preferir dizer que vai fazer hora extra, vai trabalhar até mais tarde e não vai falar para você que eles alugaram uma quadra. Então você precisa confessar. Você é muito ciumenta, você é pegajosa, você é desconfiada. Confesse. Fala com Deus. Talvez você tenha até motivos para ter ciúmes, talvez você tenha até motivos para ter desconfiança, mas coloca isso diante do Senhor, abre o seu coração, né? Deixa Deus trabalhar. Vamos confessar os nossos pecados para o Senhor. Essa mulher, ela foi curada, ela foi salva, porque ela confessou. Ela disse: Senhor, eu fiz, eu errei, né? Mas está aqui assim, assim. Então vamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Vamos abrir o nosso coração diante de Deus. Certa vez, há uns 10, 11 anos atrás, meu marido era de outro ministério ainda, né? E a gente não se entendia muito, porque ele fazia as coisas de um jeito e eu queria que ele fizesse de outro. O meu filho mais velho estava entrando para a adolescência, fazendo, né, coisas de menino mesmo, começando a querer ir em baile funk, essas coisas todas, né? E eu ali passando roupa, conversando com Deus, e eu falando: Deus, olha meu marido, não sei o que, olha o meu filho, tal coisa, assim, assim, né? Me lamentando para Deus, choramingando para Deus, me achando a tal, né? Como se só eles tivessem defeito. E tô ali resmungando, conversando com Deus, passando roupa e conversando com Deus. Aí eu falei: Senhor, muda meu marido, muda meu filho. Quando eu falei isso, o Espírito Santo me disse: quem precisa de mudança é você. Ai, Senhor, por que eu preciso de mudança? Não sei o que, não sei o que. Desliguei o ferro, dobrei meu joelho, orei, chorei diante do Senhor. Lamentei bastante, né? Me vitimizei ali pro Senhor. Aí falei: Senhor, me dá uma palavra, fala comigo. Aí ele disse assim para mim, Êxodo alguma coisa, eu não me lembro exatamente, né, o capítulo e o versículo, mas era em Êxodo. Aí fui, encerrei minha oração, peguei a minha Bíblia, fui lá onde Deus mandou. Sabe o que estava escrito? E Deus endureceu o coração de Faraó para tratar o povo de Israel. Ou seja, Deus estava endurecendo o coração do meu marido, dos meus filhos, para me tratar. Porque eu não era quem eu achava que eu era. Eu não era a esposa que Deus queria que eu fosse, eu não era a mãe que Deus gostaria que eu fosse. Eu não era uma mãe presente, eu me preocupava demais com o meu trabalho, eu trabalhava demais. Pelo fato de eu não ter tido uma mãe e pai presente, minha mãe trabalhava muito, né, para ajudar na criação dos 5 filhos. Então minha mãe nunca participava de reunião de pais, de homenagem do Dia das Mães. Então, pelo fato de eu nunca ter tido a minha mãe presente e eu me acostumei com aquilo, eu achava que isso não era importante para os meus filhos, né? Então eu não me esforçava para ir nesses eventos de escola, né? Reunião de escola, quando dava eu ia, quando não dava o meu marido ia, né? Já cheguei até a pedir para minha sogra ir, mas eu trabalhava por conta, eu poderia, né, fazer os meus horários, mas eu não fazia questão disso. Por quê? Porque eu trouxe coisas erradas no meu passado. Então, conforme a gente vai caminhando na presença de Deus, conforme a gente vai aprendendo com Deus, a gente vai consertando algumas coisas. Para mim, hoje, não dá mais tempo consertar essas coisas, porque meus filhos hoje são adultos, né? Mas eu já rasguei o meu coração diante do Senhor, eu já pedi perdão para Ele por essa ausência minha, já pedi perdão para o Senhor diante das coisas erradas que eu fiz com meu marido, já gritei com ele, tantas coisas, não valorizei o ministério dele, não apoiei o ministério dele quando ele estava em outro ministério,
quando ele trabalhava na obra de Deus. Já falei isso em outro vídeo. Então eu já confessei, né? E de vez em quando Deus me traz na memória, eu continuo confessando, eu continuo pedindo perdão. E é isso que nós precisamos fazer. Então, às vezes, nós trazemos coisas erradas, nós fazemos coisas erradas e nós precisamos confessar, nós precisamos pedir perdão para o Senhor, né? E procurar mudar. Não adianta pedir perdão e ficar fazendo as mesmas coisas. É mudar o nosso posicionamento com os nossos maridos, com os nossos filhos. Talvez, né, antes de conhecer Jesus, talvez você amaldiçoou os seus filhos, que não vai dar em nada, que sobe e faz vergonha, essas coisas assim, né? Peça perdão a Deus, rasga o seu coração diante do Senhor, né? Repreende essas palavras de maldição em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos confessar os nossos pecados para que o Senhor nos perdoe e para que a gente também possa fazer diferente de agora em diante. Amém? Confessa os seus pecados, abre o seu coração para Deus. Talvez você não tenha um casamento abençoado, talvez não há mudança no seu marido, nos seus filhos, porque você ainda não confessou. A palavra do Senhor é muito clara, lá em 1 João 1:9. Lá está escrito, se confessarmos os nossos pecados. Tem um se aí na frente. Se a gente fizer a nossa parte, Ele vai fazer a dele. Se eu confessar, Ele me perdoa e Ele me purifica, né? E purificação, né, eu acredito que através da purificação em mim, Deus vai acrescentando na minha casa. Como Deus falou para mim, né? Eu quero tratar você. Você precisa de mudança. Eu endureci o coração deles para tratar você. Então, às vezes, a gente fica só jogando a culpa no marido, nos filhos, esquecendo-nos dos nossos erros, esquecendo de pôr um espelho na nossa alma para a gente se olhar. Então, essa mulher sofreu, ela ficou isolada. Eu não sei o que pode ter acontecido com essa mulher. Ela gastou tudo, talvez ela ficou pobre, eu não sei. Mas Deus não me chamou atenção para nada disso, né? Do esforço dela ir até Jesus, dela enfrentar os desafios, né? Vencer os obstáculos. Tudo isso é importante na história dessa mulher. Mas Deus me chamou a atenção para isso aqui ontem, né? Ela confessou o erro dela, ela se apresentou e Jesus purificou ela, salvou. Vá em paz, filha. Como é que é? Aqui, versículo 34. Então ele disse, filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e se livre desse mal. E é isso que Jesus quer, que a gente vá em paz, que a gente siga a nossa vida em paz, que a gente fique livre desse mal que assola nosso casamento, esse mal que assola a nossa família, esse mal que assola a nossa alma. Talvez o seu marido te traiu, talvez você não consegue liberar perdão, né? Então confessa, Senhor, eu tenho raiva dele ainda por isso, Senhor, eu ainda tenho mágoa, eu ainda tenho ressentimento. Confessa, rasga o seu coração para o Senhor, para que você seja sarada, para que você seja purificada, para que haja salvação para você e para sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos aprender com essa mulher tremendo e temendo, ela se apresentou a Jesus. Ela não precisava ter ficado ali, ela não precisava ter se confessado, porque ela já tinha recebido a cura dela, ela já podia ir embora curada, mas Jesus não queria dar só cura para ela, Jesus queria dar salvação. Aquela mulher ousou se confessar. Então aprenda com ela. Vamos aprender com essa mulher. Vamos confessar os nossos erros diante do Senhor, por piores que seja. Vamos confessar os nossos pecados para que a gente receba o perdão e a purificação do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês, mulheres, que a gente possa aprender com a Bíblia, que a gente possa pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Amém? Compartilhe essa mensagem com as mulheres, com as suas amigas, deixa seu like, se inscreva no canal e vamos fazer a obra de Deus juntas. Eu tenho certeza que essas ministrações têm feito efeito, têm falado ao coração de muitas mulheres. Amém? Que Deus abençoe vocês, tenham um dia abençoado
estejam me ajudando em oração. Amanhã é a penúltima ministração e na sexta-feira a última. E eu estou orando muito para que seja bênção essas outras duas também, em especial a última, porque Deus tem algo muito sério para tratar conosco na última ministração, tá bom? Beijo, minhas amadas, fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.